Abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos pensar sobre esse espírito de gratidão. Do versículo 1 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, que é a Grécia, tá? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos, adore o Senhor. Pai, muito obrigado, ó Espírito de Deus, pela tua palavra, porque nós percebemos, Deus, que a tua palavra ela é poderosa. Quando nós estamos lendo, estudando, nós temos visto o teu poder de uma maneira poderosa e operosa no meio do teu povo, Senhor, durante esses séculos, durante toda a história, meu Deus, desde o momento que o Senhor tirou de Ur dos Caldeus, ó Deus eterno, Abraão, teu servo, tirou ele, Deus, da sua parentela e trouxe para ser, ó Deus, o pai, Deus, da fé, um homem extraordinário, um grande líder, Deus eterno, um homem de um coração devoto ao Senhor, Pai Santo. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, pela vida desses homens, dessas mulheres que o Senhor chamou, elegeu no teu coração, Deus, no trono da tua glória, para te servir sobre a terra. E é verdade que esses homens, essas mulheres, esses heróis da fé, como são relatados na tua palavra, no capítulo 11 de Hebreus, grandes homens extraordinários, grandes mulheres extraordinárias, mas eles não estão aqui mais. Mas sim agora a tua igreja, Deus, nesse novo testamento feito pelo Senhor, através do teu sangue ali na cruz. Ó Deus eterno, a tua igreja caminha pelos séculos, ó Deus, trazendo essa vida maravilhosa que o Senhor trouxe para todos nós, desafiadora no mundo caído, pecaminoso, de onde nós fomos todos aqui tirados para o teu reino da tua maravilhosa luz, Senhor. Muito obrigado,
Pai Santo, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, e que nessa noite nós possamos sair daqui desse lugar diferente da forma a qual entramos. Muito obrigado, Senhor. E te peço ao Espírito de Deus que o Senhor possa estar confortando, consolando, ó Deus, admoestando a nossa vida através da Tua palavra. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos obedientes ao Senhor. É assim que te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a igreja de Tessalônica, a gente tem visto aqui pela leitura, que são esses 3 homens que Deus leva ali para a Macedônia. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali chega do outro lado, que é a primeira igreja da Europa, né, Filipenses, e depois Paulo desce direto para Tessalônica, passa em algumas cidades, e não para, mas em Tessalônica, Paulo vai parar. Por quê? Porque tinha uma das avenidas assim abertas pelo próprio exército romano, porque Roma, ela que teve essa iniciativa de facilitar as ruas, fazer grandes ruas, grande caminhada dentro da mata, abrindo para que o exército dela, de Roma, pudesse passar e alcançar os seus objetivos. E aí tinha uma grande avenida que levava de Roma a Tessalônica e de Tessalônica a Roma. Então Paulo para ali, mais ou menos pelo ano 50, e ele começa a evangelizar e pregar o evangelho. Tanto ele como Silas, que é chamado depois do concílio, quando o povo vem de Antioquia, da igreja de Antioquia, para resolver alguns problemas, inclusive da circuncisão, porque os judeus queriam que os gentios que se convertessem ao cristianismo, os judeus convertidos, queriam que os gentios convertidos pudessem ser circuncidados, e Paulo vai dizer que não. E aí Antioquia encaminha essa decisão para Jerusalém, e ali, segundo as Escrituras, estavam presentes todos os apóstolos, todos eles estavam presentes ali, inclusive Tiago, o meio-irmão do Senhor, que era a autoridade daquela igreja. E ali eles se reúnem, e a decisão foi essa, que eles, os gentios, de maneira nenhuma, os judeus poderiam ser pesado para eles, uma vez que Pedro dá o testemunho de quando ele pensava dessa maneira, o Senhor mostrou claramente na vida de Cornélio que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Nós servimos um Deus que olha para todos nós, rico, pobre, não é? De cor. Deus olha, inteligente ou não, bem-sucedido ou não importa. Prisioneiro, pessoas livres, não importa, escravo, não importa. Deus olha com muito amor. Do mesmo jeito que Deus olha para você, Deus olha para mim, Deus olha para todos nós. Amém, irmãos? Isso é um Deus maravilhoso, porque inclusive desafia a gente. Nós somos desafiados na igreja do Senhor a lidar com esse Deus que nos chamou para, segundo um propósito, um decreto dele, para a salvação. Então, Jesus Cristo veio para salvar você. Deus veio, através do seu Filho, salvar você. Quando Cristo morre na cruz, mas isso já tinha sido pensado no céu. Deus já tinha pensado em você no céu. Então, é algo que a nossa mente fica perplexa, claro. Então, irmãos, ali vai esses 3 homens, e Silas vai justamente ser esse homem, porque Tiago, como autoridade da igreja de Jerusalém, toma a decisão, diante do parecer de Pedro, de Paulo e de Barnabé, que são apóstolos enviados, não é, para a evangelização de toda a Ásia, da Europa, enfim. E ali Silas e Judas, não é, outros Judas aí, que vão ser encaminhados com uma carta para a igreja de Antioquia, para dizer que todo gentil que se convertesse ao cristianismo não poderia mais ser, ou exigido deles, a circuncisão, mas sim que eles se abstenhassem dos animais sacrificados aos ídolos, né? Da imoralidade sexual. Olha aí, a imoralidade sexual que já era trabalhada naquele mundo, né? E hoje está do mesmo jeito, hoje está mais depravado ainda, mais pervertido ainda, essa questão da imoralidade sexual. E também do sangue desses animais sacrificados aos
ídolos daquela época. Então, aí, Paulo vai enfatizar essa união vital entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, aqui nesse texto, ele vai enfatizar essa ação triuna, essa unidade da triunidade de Deus, nessa manifestação extraordinária e poderosa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nessa ação para salvar o homem. Irmãos, às vezes, quando eu estou estudando sobre uma questão como essa, por exemplo, eu fico olhando assim, eu digo, mas rapaz, o pecado é uma coisa muito ruim, viu? O negócio poderoso é o tal do pecado, não é? Porque nós vamos compreender até o final do culto que é uma ação de Deus, da trindade de Deus, da maneira dele, claro, que ele permite que seja dessa forma, para que nós também tenhamos consciência do pecado que está na nossa vida. Porque se Deus fizesse tudo, não tinha sentido, né? Não tinha sentido, eu entendo claramente que não. Mas Paulo vai enfatizar justamente essa demonstração clara desse relacionamento maravilhoso, triunitário, que capacita e abençoa o ser humano através da graça e da paz do Senhor em nossas vidas, não é? Então aqui é muito maravilhoso, irmãos, a gente olhar e ver, não Paulo somente, mas a gente vê um pastor agradecendo a Deus pela igreja que ele pastoreia. Não é? Como é bom, e Paulo é esse homem de Deus que funda essa igreja no ano 50, aproximadamente, e ele, tempos depois, sempre era preocupado com a igreja de Tessalônica, justamente por essas questões desse acesso de Roma, enfim, tantas coisas que podiam acontecer e trazer fatos novos e que podia trazer um prejuízo, até porque Tessalônica também não era um ambiente hostil ao pecado, à imoralidade sexual, à depravação do ser, não é? De grandes problemas, várias ordens de adoração aos deuses, vários tipos de deuses daquela época. Então não era uma vida fácil, não era. E Paulo, ele fica surpreso com a reação da igreja com relação a isso. Então, como é bom a gente ver um pastor que pensa assim da igreja e diz, puxa vida, vale a pena, que igreja maravilhosa, nós damos sempre graças a Deus pela maneira como a igreja se comporta. Daí vem também os primeiros princípios da nossa sensibilidade em sermos gratos a Deus. Gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Então, Paulo aqui nesse capítulo aqui, ele conta o tipo de igreja que ele deixou naquela cidade. E ele vai dar todas as características maravilhosas dessa igreja, porque Tessalonicenses era uma igreja assim, não é? E aí, irmãos, cabe-nos pensar claramente aqui e fazermos uma anamnese nossa, né? Fazermos uma pesquisa dentro da nossa vida, fazermos um exame e perguntar-nos, não é? Em que momento eu e você temos ajudado a igreja do Senhor, a primeira igreja batista em Tibiri 2, que é a nossa igreja, a sermos esse modelo de Deus? Até que ponto? Por exemplo, você no seu trabalho, você tem tido esse testemunho, como a igreja de Tessalônica fez, não é? Por exemplo, na universidade você dá esse testemunho individualmente como igreja. Os jovens, na sua escola, vocês dão esse testemunho. Os adolescentes, o que é que os professores dizem de vocês? Não é? Os professores dizem assim, não, essa menina aqui, pensa numa aluna, não é? Olha, e ela é cristã, viu, gente? É da igreja batista, é uma serva do Deus Altíssimo. Olha o testemunho dela. Os professores dizem isso de vocês? Então é algo assim que chama a atenção e nós precisamos para que possamos ser gratos a Deus. Não é porque Deus deu emprego a você, porque Deus te dá saúde a você, não é só por isso não. Mas a gratidão aqui que Paulo está falando, e que nós devemos ter, essa gratidão a Deus pela ação da salvação que Ele nos deu. Não é? Porque Deus mudou a nossa vida. Então,
ao ver essas qualidades da igreja, eu possa me analisar e dizer, eu estou andando nesse nível que a igreja de Tessalônica andava, porque senão vai ser teoria, claro. Então, irmãos, aqui eram pessoas, não é, que viviam num ambiente totalmente hostil e também perverso, não é? Era um ambiente perverso. E a igreja, nesse ambiente perverso, dava um testemunho extraordinário, que Paulo fica encantado, elogia a igreja por essa ação poderosa de Deus, essa ação de Deus e da obediência desse povo ali. Então, o que é que nós vamos perceber aqui nesse texto? Que Paulo vai falar dessa eleição, né? Dessa eleição aqui, que o povo foi eleito. Então, o que é a igreja? Eleito para estar dentro da igreja. E o que é a igreja? A igreja é um organismo, irmão, de pessoas que Deus tirou das trevas, não é? Deus tirou a gente das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Grato a Deus, porque eu chego no meu carro, né? Porque eu tenho condição de ter meu carro, minha casa, não é? Tenho tudo. Não, não é isso não. A gratidão aqui que Paulo traz é essa gratidão pela salvação e entender o que é o organismo espiritual. A igreja é um organismo espiritual, onde são pessoas totalmente transformadas pelo poder da pregação da palavra. É um novo ser, é uma nova pessoa agora. Não é? Ela foi transformada pelo poder de Deus. É por isso que Paulo vai agradecer a Deus, porque tanto a vida deles, como missionários, que foram levados para Tessalonicenses, com uma única coisa. O que foi que Paulo levou? A palavra de Deus. Paulo levou a palavra de Deus, Paulo pregou a palavra de Deus, e quando ele pregou a palavra de Deus, as pessoas creram no Deus que ele pregava e foram recebidas com essa salvação com muita alegria. E ele percebe que o poder de Deus vai transformando aquela vida daquele povo que vivia numa sociedade perversa. E o testemunho dessa igreja não vai brilhar apenas em Tessalonicenses, mas vai brilhar em toda a Macedônia, vai brilhar em toda a Grécia, vai brilhar pelas extensões aonde o povo tomava conhecimento dessa igreja. Que coisa linda! Então, irmãos, é esse espírito de gratidão, desse poder que Deus faz de avivar o povo, e o povo vai sentir esse desejo de adorar a Deus. Eles não queriam viver nessa prática, não é? De dualismo espiritual, não é? Que deixou os ídolos de brincadeirinha, como se estivesse numa vida dualística, né? Dentro da igreja, com dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos, ou entendendo que a igreja de Deus, ela é um clube social, onde eu me relaciono bem, onde eu tenho amigos. Eu vou para a igreja porque eu tenho muitos amigos, ou porque eu vou andar com meus irmãos e eu me relaciono bem comigo, então isso me satisfaz de maneira nenhuma. Mas não é esse pensamento, nunca foi do cristianismo uma visão social, não é? Eu vou para a igreja porque eu tenho alguns amigos lá. Eu cheguei na igreja, achei lindo porque eu me converti, e agora eu estou bem porque lá tem meus amigos. Claro, nós não podemos anular isso, mas não é isso. Igreja não é isso. A igreja é uma unidade poderosa espiritual. Amém? Para a glória do Senhor. Aonde? Todas as famílias da terra serão benditas na nossa família. Na nossa família. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo vai explicar esse milagre aqui. Abra sua Bíblia. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que alguns meses depois, Paulo vai escrever essa carta. Primeiro ele escreve a Tessalonicenses, meses depois ele escreve essa segunda carta. Eu acredito pela paixão, né? Pela igreja que fez com que Paulo ficasse admirado com o testemunho dela. Então, versículo 13,
Paulo vai explicar esse milagre. Ele diz: mas nós, todos acharam? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus. Está vendo esse espírito de gratidão a Deus? Por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, aí ele está tirando a existência desse céu que nós vivemos hoje. Então ele diz: desde o princípio Deus os escolheu para serem o quê? Salvos. Diga assim: Deus me escolheu para ser salvo. Está fraco demais. Vamos lá no 3. Deus nos escolheu para sermos salvos. Foi isso que aconteceu na eternidade. Mediante o quê? Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 14. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem, posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que posse da glória é Ele? É do que Ele fez na cruz. Preciso tomar posse disso, eu preciso acreditar pela fé que o Cristo que morreu na cruz, Ele morreu para me salvar e me dar uma nova vida, não é? Uma vida de poder, uma vida onde eu vou participar agora de um organismo espiritual. A igreja é um organismo espiritual. Então, irmãos, Paulo explica aqui esse milagre, porque não é fácil entender a salvação. A salvação não é fácil de entender, mas não é mesmo. Não é. O povo de Deus, presta atenção, o povo de Deus tem dificuldades de entender a salvação, quanto mais o mundo aí fora. Pergunte por que o povo de Deus tem dificuldade? Porque às vezes fica xingando o outro. Não é? Não fala para todo mundo. Gosta de um, não gosta de outro. Então, como é que eu posso ter um espírito de gratidão pela salvação que Deus me deu? Eu tenho que ter um espírito de gratidão a Deus, eu sabendo que eu estou agora no organismo espiritual que foi vontade de Deus. Talvez eu nem queria, mas Deus mudou a nossa vida e colocou a gente agora num ambiente espiritual. Que estamos vindo das trevas do mundo extremamente apodrecido aí fora, para vivermos esse organismo espiritual, separado, como diz Paulo aqui, pela obra do Espírito Santo. Que obra é essa? Obra de santificação. Deus colocou a mão assim na sua vida, o Espírito de Deus, a ação triuna, e separou você. Simples assim. Você querendo ou não. Depois é que você vai querer. Mas Deus já separou você. Aonde? Antes da fundação do mundo. Gente, como é que nós vamos compreender isso? A não ser pela fé. Pela fé. Porque se você isentar a fé da sua vida devocional, você vai ter grande problema. O que é que vai acontecer? Eu vou olhar para a igreja como um clube social. E a igreja não é um clube social. Nunca foi. Nós é que às vezes, dentro da nossa própria filosofia mental, sem saber que estamos filosofando, mas achamos isso, praticamos olhando para a igreja como se fosse um clube social, e não é. Olhe para o seu irmão, sorria para ele e diga que a igreja não é um clube social. Diga para ele, diga. Não é um clube social. Mais uma vez, não é um clube social. Vamos dizer agora bem forte: a igreja do Senhor não é um clube social. A igreja do Senhor é um organismo espiritual. Por isso, de onde viemos, então nosso espírito é um espírito de gratidão a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui Paulo vai explicar, que Deus enviou Paulo, Silas, Timóteo, até Tessalonicenses, com a sua palavra. Não levou nada, ele levou a palavra. E Paulo fica entusiasmado com aquilo. Eu só levei a palavra, eu só preguei a palavra. Eu só preguei a palavra. E mais nada. E o povo, testemunho extraordinário da igreja. E aquilo, Paulo fica muito feliz e agradece
de maneira extraordinária, porque ele diz que o testemunho dessa igreja, de todos os crentes, preste atenção o que é o versículo 7, preste atenção no versículo 7, diz assim, do 1:7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia. Gente, isso é fantástico. Por exemplo, se eu conversar com um dos professores de vocês que são adolescentes, se eu conversar com um dos professores de vocês, diretores da escola, eles vão dizer o que de vocês? Eu posso conversar com eles e perguntar o testemunho de vocês? Não é? O que é que os professores vão dizer? O seu trabalho? Como é que você é no seu trabalho? Por aí a gente vai entendendo esse espírito de adoração que o povo de Deus, nessa igreja, tinha como modelo para todos os crentes. Irmãos, isso é admirável, essa carta, para nós sermos lidos, nós lermos ela, pedir a Deus que o Senhor possa nos usar de maneira simples, amém? No meio da igreja, testemunhando, porque senão a gente vai viver uma ação pagã. Não é? Eu venho para a igreja quando eu quero, eu não me envolvo em escola bíblica, eu não quero saber da igreja, eu só sei do endereço dela, eu só venho no domingo à noite. É verdade que Deus deu 6 dias, nós que inventamos aí um monte de coisa, é verdade, não é? Mas para facilitar a vida de todo mundo, certo? Mas domingo, a gente entende hoje, tem condição de a gente fazer escola bíblica, reunião dos departamentos, tem como fazer isso o dia todo no domingo? Tem? Não. O mundo é outro hoje, totalmente diferente. Então, por isso que a gente divide uma semana. Mas tem pessoas que não botam os pés na igreja. Até que ponto a gente pode ter um espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele faz, né? Então, irmãos, o que é que nós vamos perceber aqui nesse milagre que Deus, através da vida desses 3 homens, só com a pregação da palavra, faz com que todas as coisas sejam transformadas. Então, 1 Pedro, do 1 ao 4, capítulo 1, do 1 ao 4, as pessoas descobriram que foram escolhidas por Deus em Cristo, por meio da graça, depois que receberam como Salvador Jesus Cristo. Então o que é que o texto vai dizer? Olha, Pedro vai explicar isso aí. O que aconteceu com Tessalônica e o que aconteceu com a nossa vida, para que nós saiamos daqui, pulando de alegria, cheios de alegria. Olha, irmão, por que, pastor, você está dizendo isso? Porque vocês lembram que existe uma profecia de Deus que vai para o futuro. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, vamos todos dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? Esfriar. Então, se nós não tivermos esse espírito de compreensão de que é uma igreja, se eu tiver essa compreensão de que a igreja está no centro da vontade de Deus, e que as pessoas que estão salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro, elas foram tiradas das trevas, de um mundo perdido, de várias coisas ruins, e foi trazido, ou trazidas pelo próprio Deus, para congregar nesse lugar, que é um organismo espiritual. E que Deus não apaga da nossa mente, mas que nós lembramos de tudo que nós fizemos. Todas as coisas ruins que a gente fez. Não é? Eu era tão ruim, irmão. Eu era tão ruim que tinha uma menina deficiente física. Eu não vou dizer o nome dela, porque tem muita gente da Ilha do Bispo que mora aqui. Em Tibiril tem muita gente. Não vou dizer o nome dela. Morava na minha rua. Já ficou mais difícil, né? Porque só tinha ela. Já me compliquei. Mas tudo bem. Eu colocava para ela aqueles buracos, para ela pisar dentro do buraco e levar uma queda. Acaba ruim, não? Merecia uma cacetada, merecia ir para o inferno. Não era ruim. Eu desejava a morte dos meus pais, que eles batiam em mim, me prendiam, me amarravam, eu ficava com ódio, que eles não deixavam eu brincar. E eu pedia a Deus para Deus matar meus pais. Então meu pensamento é um pensamento ruim. Não vou falar de vocês não, vou falar de mim. Não é? Então, falar dos pastores. Eu falava dos pastores. Abria minha boca para falar dos pastores. Onde é que eu estou hoje?
Eu acho que às vezes eu estou orando, aí eu acho que o Espírito Santo fica dizendo assim, lá no céu, né? Em silêncio. Ele não vai não falar dos pastores? Fale dos pastores agora. É assim que Deus faz. Ele muda a nossa vida. Transforma a nossa maneira de pensar. Que Deus extraordinário. Então, irmãos, Pedro vai dizer, ele vai explicar. Repare o que aconteceu. Não é 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 4. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Olha o 2, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. E ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a sua esperança, ou para uma esperança viva, ou seja, nós vamos viver eternamente. A igreja do Senhor vai viver eternamente. Uma igreja viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Oh, glória a Deus, irmãos, não é? E eu me sinto dessa maneira, Deus, por isso que nós temos que amar. Amar quem? Amar nossa família primeiro. Deus quer que nós amemos nossa família primeiro, porque quando nós amamos nossa família, a gente consegue trazer para dentro da igreja, essa igreja em busca desse Deus Todo-Poderoso, uma vida desse organismo que transforma a nossa vida. Então, irmãos, explicando aqui essa eleição, então, explicar essa eleição, como foi que Deus escolheu, porque quando eu olho assim, Deus mudou a minha vida, mas quando eu olho para mim, o que foi que eu fiz? Eu fiz o quê? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Então, desse lado do céu, preste atenção, desse lado do céu, que é esse primeiro céu que nós estamos aqui, esse primeiro céu, não é? É totalmente difícil de explicar essa eleição, dessa decisão dos homens. A eleição de Deus e a decisão dos homens. Então, um pastor pregando, um púlpito entre ele e o povo, e ele pregando, e de repente, ele prega a palavra de Deus, e um homem ou uma mulher levanta a mão e diz, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Como é que você explica isso? Como é que vai explicar essa eleição de Deus e essa decisão desse homem? E fica mais complexo ainda, quando esse homem começa a servir a Deus, aí ele vai ver mais na frente que essa decisão que ele tomou foi promovida pelo próprio Deus. É um Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Então, foi perguntado a Charles Haddon Spurgeon, não é? Pregador batista, na Inglaterra, e foi perguntado para ele a seguinte pergunta: Pastor Spurgeon, como você concilia essas duas verdades que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo? A eleição de Deus e a decisão do homem. Sabe qual foi a resposta dele? Eu nunca tentei conciliar dois amigos. Eu nunca tentei conciliar amigos. Sabe por quê? Porque os amigos são amigos. Eles se entendem. Fica com raiva, mas depois de tudo jóia. São dois amigos, aí você vai se meter no meio de dois amigos. Mas eles estão chateados. Mas quando eles são amigos, eles mesmos se resolvem. Não precisa, dois amigos, não precisa de ninguém se meter no meio. Eles mesmos estão em casa, sentindo saudade do outro. Por quê? Porque são amigos. Olha que resposta fantástica, não é? Então, também ele não vai de maneira nenhuma tentar aqui explicar essa ação. Mas ele sabe, como nós sabemos, e principalmente Pedro e Paulo sabia
dessa eleição que Deus escolheu a gente através, única e exclusivamente, da pregação da palavra de Deus. Tudo que acontece no organismo espiritual, que é a igreja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Se a gente vai iniciar um trabalho, a gente ora em nome de Deus. Vai ler a palavra de Deus. Vai cantar, cantamos em nome de Deus. Vamos dizimar, ofertar, vamos fazê-lo em nome de Deus. Vamos sair para ajudar alguém, nós vamos em nome de Deus. Nós oramos intercedendo pela vida das pessoas em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Então, irmãos, eleição e decisão dos homens é algo que não se contradiz. Presta atenção. A eleição de Deus, quando Deus elege você para salvar você, você pode até dizer não hoje a Deus, mas se Deus vai salvar você, Ele vai lhe salvar, nem se preocupe, nem se preocupe. E você vai ficar de pé e vai abrir a boca e vai dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Por quê? Porque é Ele que quer. Ele elegeu você para servi-lo em espírito e em verdade. Então, aqui explicando esse texto, irmãos, no que diz respeito a Deus Pai, aliás, nós somos salvos no momento em que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Está no livro de Efésios 1:4. Nós fomos salvos quando nós acreditamos em Cristo, mas do pensamento de Deus foi antes. Lembra que Pedro disse? No pré-conhecimento de Deus, antes de tudo isso existir, Deus já sabia que Ele ia salvar você, que você estaria hoje servindo a Deus, passando por vitórias, mas também passando por muitas lutas, decepções, perseguições, perdas, lutos, tanta dor a gente passa. Mas a Bíblia vai dizer que é um povo mais do que vencedor por aquele que morreu na cruz por nós. Não é? Então, irmãos, é algo fantástico. Então ele se refere aqui ao Espírito Santo. Nós somos salvos quando respondemos ao chamado dele. Quando a gente recebe o chamado dele, mas enquanto a gente não recebeu o chamado dele, nós não somos salvos. Ele sabe que nós vamos ser salvos. Mas enquanto a gente não recebeu o chamado dele e aceitarmos o chamado dele, que é no tempo dele, então nós não somos salvos. Mas no momento que é o dele, nós estamos na presença dele, orientados por ele, trazidos por ele, temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, para mostrar através do próprio homem, da própria igreja, dessas pessoas que foram tiradas das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, como Pedro vai dizer claramente, em 1 Pedro 2,9, uma raça eleita, segundo essa presciência de Deus, para pregar o evangelho a toda criatura. Então aí, nós entendemos que nesse momento em que a gente levanta a nossa mão, é o momento em que Deus escolheu, para que você e eu fôssemos salvos. Amém? Aleluia! Então é uma obra da fé. A fé, ela aparece nas obras. A fé, ela aparece nas obras, quando as pessoas creem, presta atenção. Quando as pessoas creem pela fé, então essas obras acontecem. Por exemplo, essa igreja existe por quê? Porque alguém lá atrás teve fé. E aí nós cremos. Então a igreja vem trabalhando dessa maneira. É a obra. Por exemplo, presta atenção. Se não tivesse a igreja aqui, vocês estariam aqui nessa noite? Não. Então só está aqui porque Deus salvou um grupo de pessoas lá atrás que acreditaram por meio da fé, trabalhando na igreja, servindo a Deus na igreja. Não é esse negócio de vir para o culto, não. Vem por culto, isso não é ser servo de Deus. Não é, nunca foi.
Tiago vai dizer isso, lê Tiago, que você vai ficar com raiva de Tiago. Se você só vem para a igreja e não se envolve, então você vai ficar com raiva de Tiago. Aí o problema é de Tiago, né, com o pastor. Então, qual é a alegria de gratidão? É quando pela fé nós servimos a Deus, não é? Cuidamos, investimos, damos dízimo, oferta, ficamos na rua, parando o carro, como foi feito no passado, com a faixa, sua tia rasgava as faixas com seus carros, vamos para casa, bando de vagabundo, vocês têm que fazer não? Era assim, mas outros paravam, recebiam, essa noite eu estou lá na igreja, e o povo lá, e dizimava, e trabalhava, tudo isso aqui foi construído com suor, com força, com fé, com esperança, com amor, num Deus que tudo pode, e é por isso que vocês estão aqui nessa noite. Então isso é obra. Então mostre suas obras, que eu mostro sua fé. Então fé sem obras, não existe fé. Como obra sem fé, também não existe. É algo com outro interesse. Então eu vou ter meu espírito de gratidão a Deus por causa da fé e da obra. Cadê um amém bem forte da igreja? Amém, é isso, não é? Então é essa gratidão aqui que nós vamos perceber. Que Tiago capítulo 2, versículo 14, 16 vai dizer: de que adianta? Muito bem, diga para a igreja. Maiara aceitou Jesus. Amém, lá dentro, olha que coisa boa. Isso é o quê? Fé. É só fé? É o que mais? Obras. Tem um grupo de pessoas lá dentro dando aula. Eu vim ainda há pouco, quando eu entrei na igreja, as professoras, Carla, cadê Carla? Está lá dentro, que é a diretora do infantil. Ela cuidando das crianças, botando uma no braço, e eu olhando assim, isso é amor? As professoras tudo esperando os nossos filhos lá, fazendo isso por amor. Isso é fé e é obra. É fé e obra. Então você já tira. Se você tem só fé, então você embora com sua fé. Porque a igreja, o organismo, funciona só com fé. A fé e a obra são coisas juntas, que não se separam. Uma completa a outra. Então o que é que Tiago vai dizer aqui? Ele vai dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Não. Não. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Chega uma pessoa na sua casa, bate a você e diz, perdoe. Aí Pedro vai dizer, se for um anjo que você estiver recebendo. Aí o anjo, eu vou na casa do pastor Evandir? Vá que ele vai ajudar. Chega lá dentro, o cara batendo, o que é isso? Me dê uma esmolinha, por favor, eu perdoe. Aí o anjo vai dizer, Senhor, como é o negócio aqui, pô? Isso é um pastor? Isso é um pastor? Isso não é um pastor. Isso é um servo? Isso não é um servo. Olha, servir a Deus é você ajudar os pobres. Diga amém. Comece pelas suas roupas. Não é talvez, eu quero ser pastor. Todo mundo querendo ser pastor. Como é que vai ser aqui? Imagina todos vocês pastores aqui domingo de noite pregando. Quem é que vai estar sentado aí para ouvir? Todo mundo tocando aqui dentro. Quem vai pregar? Quem vai ouvir? Todo mundo aqui dentro. Não, cada um tem uma função específica. Quando você for fazer seu supermercado, bote lá feijão, cuscuz, arroz. Pegue suas roupas que você não usa mais. Traga suas roupas tudo e deixa aqui na igreja. Ou vá deixar em qualquer instituição. Não precisa dizer, bater uma selfie e mandar para mim, pastor, eu estou fazendo uma obra aqui. Não, eu não quero ver isso não. Eu vou ter a raiva de você se fizer isso. Não faça isso não. Pegue suas roupas, traga para aqui para a igreja. Quantidade de gente pedindo aí, irmãos. Quantidade de pessoas pedindo aqui na igreja para comer. Então, quando você for fazer seu supermercado, bote lá, isso é servir a Deus, isso é obra. Isso é obra.
não é? E outra coisa, pelo amor de Deus, quando for fazer isso, bota aí que eu vou ser abençoador. Aí a mulher, muito bem, meu irmão, vamos lá. Aí você bota 15 quilos de farinha. Não. 15 quilos de farinha, não. 1 quilo de farinha, 1 de feijão, 1 de arroz, pacote de biscoito. Deixa aqui e a igreja vai abençoar muitas famílias sobre a terra. Isso é obra. Isso é obra. É fé e obra. Caminhando para o final aqui, porque esse texto, essa pregação é gigante aqui. Vamos caminhando aqui para o final. Então, irmãos, essa igreja aqui, ela vai ser uma igreja exemplar, não é? Essas pessoas de Tessalonicenses, eles buscavam uma vida melhor. Preste atenção, preste atenção. Essa igreja aqui, quando eles se converteram, prestem atenção, por favor. Eles se converteram hoje. Então eles vão ter entusiasmo. A igreja toda vai ter entusiasmo. Eles buscavam a cada dia uma vida melhor. Cada dia uma vida melhor. Cada dia eles buscavam ser melhor em tudo, em tudo. Tem que melhorar em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Mas unidos, juntos, servindo a Deus. Por exemplo, nós fizemos um encontro de casais. Foi, Ferreirinha? Foi, pastor Messias? Pastor Jailton, cadê Jailton? Bonitão. Nós estávamos lá. A igreja toda, quem estava no encontro de casais? Levanta a mão. Nós estávamos unidos ou não? Se faltasse dinheiro ali, eu só via a turma botando dinheiro, ajeitando. Um pegava o carro. As coisas se resolveram. Por quê? Porque a igreja funciona assim. Diga amém? Não é? Suamos que estamos na nossa cabeça? Claro. A gente está lutando com Lúcifer. Diretamente com Lúcifer. Então, meus irmãos, concluindo essa mensagem dessa noite, então, o que é que no final aqui eles vão dizer? Paulo vai dizer que eles não serviam a Deus somente com obras. Eles não queriam apenas melhorar de vida espiritual, viu? Não é financeira não. É espiritual. Eles queriam melhorar sua vida espiritual. Cada dia crescendo. É como eu tenho dito aqui, meus alunos do batismo. Comprem, vocês vão formar, vão para a maturidade cristã, já comecem a comprar bíblias de estudo. Bíblia de estudo, Bíblia grande, com conhecimento. Nós temos aqui professores extraordinários, pastores, uma equipe de ensino aqui maravilhosa nessa igreja tem. Não é? E graças a Deus chegando mais, aí para o professor Gil, não é? Que veio, amém? Não estuda quem não quer, irmão. Não cresce quem não quer. Então nós precisamos nos esforçarmos. O evangelho é de força, de coragem, de ir para frente, melhorar de vida. Mas é só isso? Não. Eles também tinham uma grande expectativa na volta de Jesus Cristo. Eles esperavam com todo o seu amor, com toda a força, eles serviam aqui na terra, mas o olhar deles era para o céu, na expectativa que Jesus pode voltar a qualquer momento. Deus nos abençoe como igreja, irmãos, e que a gente possa entender que esse espírito de gratidão a Deus, porque Deus tem me dado saúde, não, é porque Deus tirou a gente de uma vida de ídolos, não é? Uma vida perdida lá fora e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Amar a igreja. Nós temos que primeiro amar a nossa família. Porque se a gente não cuida bem da nossa família, preste atenção. Se a gente falha na nossa família, a gente vai falhar também na igreja. É prego batido e ponta virada. Se você falha lá dentro da sua casa, você vai falhar também dentro da igreja. Se você não liga para as coisas dentro da sua família, sabe? Você não liga para sua mulher, você não liga para seu esposo, você não liga para os seus filhos, está nem aí, sabe? Não liga para isso. É mesquinho, é apaixonado, é amante do dinheiro, não quer nada, eu sei lá o que é que pensa da vida. A igreja se converte do jeito que é na casa dele ou na casa dela. Vai ser na casa do Senhor. Tem erro. Então, a transformação que Deus faz
nós começamos a ser transformados dentro da nossa casa. Amém? Feche seus olhos e que nós saiamos desse santuário com esse espírito de gratidão a Deus pela salvação que Ele nos deu. Então no próximo domingo a gente apresenta, né? A criança lá, ela não veio para aqui. Domingo a gente apresenta ela. Então a igreja esteja em oração. E eu quero dar uma oportunidade nessa noite. Se alguém nesse santuário que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, de todo o seu coração, alguém nessa noite aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alta assim, eu quero orar por você, corajosamente. Alguém, de todo o seu coração, minha filha, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Minha filha, você está arrependida dos seus pecados? Está arrependida? Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Pode baixar a mão. Pode baixar a sua. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim bem alto. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Alguém? Há mais alguém? Levanta a sua mão bem alta assim. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nessa noite à comunhão com a igreja, a tomar a ceia, né? A ter essa paz novamente de se relacionar com Deus e com o seu povo aqui na terra. Alguém que quer voltar nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, corajosamente. Não havendo, eu quero chamar, vem aqui na frente, minha filha, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, você vem aqui na frente. Gésia, acompanha ela, Gésia, aqui, traz ela, olha ela aí. Venha, minha filha, eu quero orar por você. Vamos sentar, irmãos? Fiquem de pé, vamos adorar. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Ajude ela, minha filha. Deus lhe abençoe. Adore ao Senhor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Chico, vem aqui na frente, Chico. Vai orar por você também, Chico. Vem aqui na frente. Maria Laura, venha pra cá. Eu quero orar pela família. Eu quero orar pela sua família. Merecida ira, de graça recebe por sua cruz, nosso Minha vida, eu estava condenado, agora pela reconciliado. Adore o Senhor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado, seu amor. Você sabe por que a nossa irmã está assim? Eu conheço a vida de Chico.
Eu acredito que muitos conhecem. Quem conhece a vida de Chico aqui? Todos sabem o que aconteceu com a vida de Chico. Não sabem? Com essa mãe perderam o filho num acidente de moto. Não é? Um menino muito querido. Não é, Chico? E Chico está de pé aqui, irmãos. É justamente aquilo que a gente não consegue na nossa mente, né? Compreender as coisas. Mas Chico estava no hospital, passou não sei quanto tempo aí, perdido, virou a cabeça, né, Chico? Não é fácil, né, meu filho? Mas nós temos um Deus que cuida da gente. Não é? A gente não tem nada a não ser a fé de dizer que Deus tem um poder, só Ele. Dinheiro, nada, Chico, nada preenche o seu coração, nem o coração da sua esposa, nem dessa mamãe. Então, não é fácil, irmãos. A dor, cada um sente do seu jeito. Então, levante suas mãos, não é? E ore, porque Deus mudou a vida dessa mulher que vem sofrendo muitos e muitos anos. E Chico também, sua filha, né, Chico? Maria Laura, né? Eu quero agradecer a Deus. Todo mundo me conhece. Eu sou Maria Bethânia. Eu sou a mãe do DJ Todinho. Todo mundo sabe a perca que eu tive. Mas eu sou aquela mulher guerreira de fé e força e coragem. Que eu tenho aquele Deus que tudo pode. Eu sempre sabia que um dia Ele ia me agradecer. E com 2 meses que Jesus recolheu meu filho, Ele me deu essa moça. Ela veio para mim, ela tinha 10 anos. E hoje ela tem 14. Todo mundo sabe o quanto eu sofri. Faz 3 anos que aconteceu esse acidente. E desde esse acidente que Chico vivia nas cachaças. E eu sempre firme. Jesus, aquilo que eu não posso, Tu pode. Eu sempre dizia a Ele, eu posso, eu tenho fé. Força, fé e coragem. Eu sempre sabia que um dia eu ia vencer. Eu não sabia quando, mas Jesus sempre tocava no meu coração para mim sempre ser forte. Eu sempre dizia a Ele, aquilo que eu não posso, meu Deus pode. E até chegar aquele dia 30 de abril, e ele sair, chegava a vomitar sangue. E Jesus deu outra oportunidade para ele. Eu não sei quantas, mas Deus sabe quantas oportunidades ele teve. E eu sei que onde meu filho está, ele está feliz pela essa família que a gente estamos construindo. Que não é fácil, não foi fácil para mim eu chegar até aqui, mas Deus sabe que Ele sempre eu tenho aquela força e aquela fé que Ele jamais vai me derrubar. Ele sempre vai me botar para cima. Da agora em diante, nós 3 estamos firmes e fortes na fé e aqui nessa igreja. Foi onde eu tive acolhimento. Todo mundo sabe que eu era católica, mas meu filho fazia parte da igreja, do grupo dos jovens. Nós fazia parte de uma reunião familiar, mas nunca chegou padre, nunca chegou irmão, povo de lá da igreja, gente que era do grupo do jovem do meu filho,
faz esses 3 anos, mas nunca chegou alguém, ninguém na minha porta, para me dar aquela força. Mas eu sou uma mulher de oração. Eu vivo em oração 24 horas. É quem me segura. São essas orações. Mas eu sei, faz 5 domingos que a gente estamos vindo aqui. E desde que a gente veio, a vida de nós 3 se transformou totalmente diferente. Aquele acolhimento que eu precisava, eu não tinha lá, eu encontrei aqui. Muita gente sabe, e aqui tem muita gente que me conhece de lá, mas jamais nós vamos deixar de vir aqui. Agora vamos se preparar para a gente se batizar. Deus sabe quando vai ser. Quem sabe é Deus. A vida de nós 3 estamos entregues na mão de Deus. E muito obrigada pela essa oportunidade. E desculpe. O emocionamento que eu estou, que não é fácil. Eu não vivo, eu vegeto, mas eu vivo segurada na mão daquele Deus que tudo pode. E eu sei que aonde meu filho está, ele também me segura. Não é fácil, mas eu agradeço a Deus todo dia, porque o meu medo era de tiro, mas ali foi um acidente. Não é fácil, mas eu estou aqui firme e forte, porque eu tenho aquele Deus que tudo pode. Jamais Ele vai deixar eu fraquejar. Eu não, nós 3. Eu não conto só comigo. Agora, a partir de hoje, é nós 3, é Maria Laura, minha filha do coração, e Joelson, conhecido por Chico. E meu nome é Maria Betânia, e a mãe de Janielson, conhecido pelo DJ Todinho. Amém. Então Deus morreu também por essas dores, né, irmão? A gente não tem como mensurar. Não tem como mensurar uma dor dessa. Então, a família dela, e de Chico, de Betânia, de Laura, serão benditas em nossa família. Amém? Levante suas mãos e ore, porque hoje houve salvação na casa do Senhor. Maiara, vem cá, Maiara. Maiara, cadê vovô Lenildo? Vovô Ivani, olha, e Lenilde, né? Ele nasceu no Evangelho, sua irmã, cadê Lenildo? Presidente dos diáconos, olha ali, lá atrás. Tá vendo sua netinha? Tá segura da sua decisão também, Maiara? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe o ministério infantil de professores e a escola bíblica na pessoa do nosso irmão Índrios. Cadê Índrios? Índrios, vale a pena, meu filho, não é? Aquele que sai caminhando e chorando enquanto semeia, voltará com os braços cheios de resultados positivos, de frutos colhidos para o reino de Deus. Amém, irmãos? Levante suas mãos e oremos pela vida de Maiara e de Maria Betânia, de Chico e de Laura. Amém, Laura? Conte conosco, viu, minha filha? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, meu Senhor, porque o Senhor preparou, Deus, esse dia tão maravilhoso. Oh, Deus, esse foi o dia que o Senhor escolheu, o Espírito Santo de Deus, para separar Maiara, tua serva, meu Senhor.
de separar Maria Bethânia, separar Chico, Senhor, teu servo. Só o Senhor sabe a dor do coração desse pai, dessa mãe. E obrigado, Deus, pela vida de Laura, que o Senhor trouxe de uma maneira também extraordinária para ser a filha do coração, num momento tão doloroso do coração dessa mãe, Senhor. Todos nós sofremos com a morte daquele menino, Deus eterno, e o Senhor providenciou Laura como esse presente, esse consolo. E nós sabemos, ó Deus, que esse consolo, que Laura, ó Deus, é um instrumento teu nas tuas mãos para confortar e consolar o coração desse pai e dessa mãe. Deus do céu e da terra, toma a vida de Maiara, de Bethânia, Senhor, de Chico, Deus, dá a Chico novamente a alegria da salvação, teu servo. Dá a alegria da salvação a Laura, Senhor. Dá a alegria da salvação a Bethânia. Ó Espírito de Deus, só o Senhor é quem tem o poder de preencher, de confortar, de consolar o coração dessa mãe e desse pai. Santo Deus, obrigado, Senhor. E dá capacidade à tua igreja para cuidar de Bethânia, Senhor, para cuidar de Chico, para cuidar de Laura, Senhor, para cuidar de Maiara, tua serva. Obrigado, Deus. Receba a nossa gratidão, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Ó Espírito de Deus, ilumina a tua igreja para que nós saiamos e continuemos a pregar o teu santo evangelho, Senhor. As boas novas de salvação para toda a humanidade, Deus. Muito obrigado, Santo Deus. Abençoa os teus filhos, cada lar representado nessa noite. O Senhor conhece cada casal aqui. O Senhor conhece cada família aqui, meu Deus. O Senhor conhece as vitórias. O Senhor conhece as lutas de cada um de nós. Então, meu Deus, nos abençoa, Senhor. Abençoa esse povo, abençoa nossa casa, meu Deus. Abençoa nossos filhos, abençoa nossos netos, Deus. Aqueles que estão afastados, Santo Deus, traze-os de volta, meu Senhor. Traz-os de volta. Ó Espírito de Deus, leva-nos em paz agora, Senhor, para a nossa casa. E nos dê, ó Deus, essa segurança de chegar em casa em paz. E nos dá, Santo Deus, uma noite de paz, de descanso. Deus, um sono reparador, um sono restaurador. E que nós acordemos nessa bela segunda-feira que o Senhor está preparando para todo mundo. Ó Deus, uma segunda-feira maravilhosa para a glória do teu santo nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Fale com o seu irmão. Fale com o seu irmão. Lembre-se da cantina. Está funcionando uma cantina.